Meus amados, parece que dessa vez o cantor J.A., né, mais conhecido agora como Ela, resolveu realmente se transformar numa mulher cortando seu pênis fora. Eu vou mostrar aqui 2 vídeos para vocês. O primeiro vídeo eu quero mostrar de uma entrevista antiga, quando ele se assumiu a ser bissexual, né? E depois eu vou mostrar o vídeo justamente da transformação dele, que ele fala aí o relato dele de transformação de homem para mulher. Eu não vou julgar, pessoal, porque quem sou eu para julgar um ser humano, né? A Bíblia diz o seguinte: não julgueis para que não seja julgado. Então, quem vai julgar é Deus, não sou eu. A escolha foi dele. Hoje ele é ela. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso aí. Por favor, fique até o final que você vai se surpreender, tá bom? E aproveita, deixa o teu like, se inscreva nesse canal e ativa o sino, beleza? Um feliz ano novo para você, para toda a sua família, que Deus abençoe vocês grandiosamente nesse ano de 2025. Amém? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Amém? Fui! Cara, eu me identifico como bissexual. Primeiro, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, valeu mesmo. Já faz tempo que a gente está tentando combinar isso aqui, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Jota, você nasceu numa família religiosa, certo? Quando que você percebeu que sua orientação sexual era diferente daquilo que te diziam que devia ser? Eu acho que esse momento primordial aconteceu quando eu estava na escola, porque até então o ambiente onde eu estava era um ambiente totalmente opressor, né? Então eu não tinha essa liberdade de conversar sobre esse assunto com ninguém. Então acho que foi na escola quando eu comecei a perceber que eu tinha uma atração, e também a gente começou a conversar com outras pessoas, entre grupos de amigos. Inclusive tinha um grupo de amigas que eram lésbicas, e elas tinham uma história incrível dentro da escola de amor. Escola? Assumidas? Dentro da escola, assumidas, só que fora da escola elas não poderiam nem se tocar por medo, né, do que poderia acontecer. Então eu já fui ficando meio que alerta de tipo assim, não tem nada de errado comigo, mas eu tenho que me proteger da sociedade que ainda é muito homofóbica lá fora. Então, mas na escola sabiam de você? Não, só sabiam delas? Não sabiam, na escola eu poderia falar sobre mim, era muito legal isso. E tinha os burburinhos, né? Mas como todo mundo também tinha medo, porque a maioria dos adolescentes são filhos de pais cristãos no Brasil, né? Sim. Então meio que as pessoas tinham a mesma realidade que eu, apesar de eu ter uma carreira e tal, mas essa realidade também eles se identificavam muito. Então era ali que eu tinha esse ambiente de conversar, de poder falar sobre esses assuntos. Acho que foi ali que eu me descobri de fato mesmo. Beleza, com a escola, ok. E com a sua família, como é que foi? A sua família que é religiosa e tal, né? A minha família foi um pouco complicado. Eu acho que a mãe, ela sempre sabe, né? Acho que assim, também. Ela não quer acreditar, mas a mãe, ela sempre sabe. Mas, acho que foi em 2014, eu tive uma conversa com a minha família e eu falei sobre a minha orientação sexual. Minha mãe, assim, ela fez um drama do caramba no momento, chorou que só, mas ela achou que aquilo era um momento, era uma fase. Acho que eles acreditaram também que por eu ser bissexual e trazer uma namorada, aquilo ali tinha a ver com uma mudança. E quando eu falei com ela... Tem 50% de chance de você não contrariar ela, né? Pelo menos ali, na cabeça dela. Exatamente. Na verdade, quando eu falei com ela, eu falei que eu era totalmente homossexual. Porque eu achava que na cabeça dela seria mais fácil para ela entender aquilo. Porque sempre quando eu aparecia com uma menina, ela falava, aí agora vai, ó. Tá acontecendo. Entendi. Entendeu? Então era muito mais difícil. A gente falou de escola, família. E na igreja? Porque você era bem presente, né? Assim. Então, Pedro, na verdade, a minha experiência com a fé, apesar de eu acreditar que a fé é algo muito particular, foi uma coisa exposta, né? Porque eu era um cantor gospel, então eu tinha também apresentações na igreja, e eu sempre, desde criança, apesar da minha família se converter ao cristianismo, de certa forma, quando eu nasci, eu tenho um histórico da minha família ter uma ligação muito forte com a religião afrodescendente.
mas eu sempre tive essa criação de ler a Bíblia, então eu fui muito envolvido, de ter que ter estudos teológicos, então eu sempre fui muito envolvido nesse meio. Então, para mim, foi muito complicado, porque eu tinha uma certa responsabilidade de não só ter a minha crença, mas também de alguma forma levar para as pessoas isso. Então era uma responsabilidade muito grande. Um certo momento eu tive uma certa dúvida de que eu poderia seguir ou não um personagem. No personagem que eu digo de tipo assim, as pessoas nunca saberem sobre a minha orientação sexual. Tipo, ficar no armário, que nem tem muitos famosos que ficam, né? Hoje em dia ainda. Exatamente. Não somente na religião, né? Até mesmo na televisão eu conheço muitas pessoas que têm que ficar no armário por causa do trabalho. E é curioso. Ao mesmo tempo... Que você sendo bissexual, você sabe que uma vez eu li uma notícia de que da sigla LGBT, a letra B é quem tem mais gente no armário. Justamente porque, como, sei lá, se você estivesse se relacionando com uma menina, ninguém vai achar nada de estranho. E, sei lá, quando você tiver uma relação com um menino, aquilo vai ser escondido e muitos acabam aceitando essa realidade, vivendo a vida desse jeito. E para você, aquilo você não conseguia, né? Com certeza, exatamente. Eu acho bem complexo ainda, até mesmo para as pessoas que são LGBTs entender isso. Agora, além da questão pessoal e da igreja, você teve a questão profissional, porque você era um cantor, ou você é um cantor muito bem sucedido da música gospel, você chegou a ser indicado a Grammy. Você não teve medo de, quando você tornou público sua orientação sexual, você perder a carreira que você conquistou, ou os fãs que te acompanhavam, que acho que muitos vinham, né, da igreja, quando você saiu do armário? Cara, sim, eu tive muito medo. E, na verdade, de certa forma, a minha família dependia financeiramente do meu trabalho. A minha equipe também dependia do meu trabalho, então era muita responsabilidade. Eu comecei, tipo assim, com 6 anos de idade, já gravando um CD, então foi muito novo. E as pessoas esperavam, tinham expectativas no meu trabalho. Muitas pessoas me escrevem e falam, cara, você se aproveitou do meio gospel e você ganhou uma fortuna de dinheiro e agora você resolve se assumir por causa do dinheiro e da fama. Eu falo, não, na verdade é o contrário. Na melhor fase da minha carreira, onde eu estava com pico de agendas, de visualizações, eu abri de certa forma a mão de tudo isso. Então, na verdade, no meu pico de vida, de carreira, foi quando eu tomei essa decisão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você precisa ter essa visão de que vai afetar no seu trabalho, se a pessoa quer se assumir, porque a sociedade ainda é muito machista, muito homofóbica, racista, preconceituosa, mas você vive uma plenitude incrível na sua vida. Porque e você não se arrependeu? Não me arrependi mesmo. Você fez isso, qual foi a reação da galera que te seguia? Você teve apoio, você teve mais ataque? Como que foi? Cara, foi uma loucura, porque, tipo assim, ao mesmo tempo, eu liguei, claro, para os meus amigos, eu comemorei, porque eu esperava muito tempo isso, tipo assim, parecia que eu tava ganhando um Oscar, tá ligado? Então, tipo assim, para mim foi uma festa, mas assim que eu cheguei nos comentários, foi tipo assim, uma enxurrada, eu já esperava, claro, tudo isso, mas foi uma enxurrada de mensagens de todo tipo que você imaginar. Recebi ameaça de morte de gente enviando foto da arma e falando assim, ó, eu sei que você não anda com segurança, eu vou te encontrar na rua, eu vou te matar. Eu acho engraçado que ontem mesmo. Essa pessoa se diz cristã, né? Tipo, te ameaçando de morte. Não, exatamente. E ele falava assim, você envergonhou o cristianismo, então eu vou te matar. Então, é tipo assim, é muito louco isso, porque ele que se diz cristão, ele tá matando o cara que é o dono ele tá matando a pessoa que deveria receber amor, entendeu? Então é uma loucura. Mas eu recebi todo tipo de ameaça, de tudo. E ainda falando sobre a questão profissional, você fazia parte de uma produtora de um bispo evangélico, que eu não vou citar aqui, pra gente não dar muito biscoito, mas enfim, a galera já deve saber de quem a gente tá falando, porque é um dos caras mais famosos desse meio, né, um pastor aí também, né, notoriamente homofóbico, publicamente. Como é que foi ali, assim, porque deve ter sido bem complicado, né? Então, na verdade, eu fui contratado por esse pastor, por esse bispo, eu tinha 13 anos de idade, e assim que eu saí do programa Raul Gil, a gente fechou um contrato
E eu tinha um contrato a cumprir, eu tinha agenda. Era a gravadora dele? Ou ele era uma gravadora. Tá. Era uma gravadora. Enfim, um trabalho técnico, musical, foi muito grande, muito bem aplicado, mas eu não vou mentir para você que eu sofri uma pressão enorme. Fora a minha família que eu tinha, para minha família foi tipo assim, você precisa fechar com esse bispo porque ele é a pessoa certa, que não vai deixar que você se desvie do foco e tal. Então, essa foi a pressão que eu vivi. Eu tive várias propostas de gravar, por exemplo, com o produtor do Michael Jackson, Caramba. o David Foster. A gente fez reuniões com eles até lá no programa Raul Gil mesmo. E minha família não aceitou porque eles diziam que eu não poderia cantar música secular. Então você diria que dá para ser evangélico e ser LGBT? Olha, na minha visão, sim, claramente. Como eu disse, hoje eu não frequento nenhuma igreja, nenhuma religião, mas a minha linha de pensamento sobre o cristianismo é que Cristo, ele aceita todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então essa é o que eu levo de Cristo. E bom, a gente já falou de você ter sofrido preconceito na igreja, né, nesse meio por ser LGBT. Você acha que você também pode sofrer preconceito por ter vindo de um meio religioso, evangélico, só que sofreu um preconceito entre os LGBTs? Também rola isso, será? Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque por toda essa história que eu acabei de comentar, eu fui contratado por um pastor que fala contra esse movimento e tal. Então, acho que por todo esse histórico, as pessoas ainda pensam, talvez, que seja uma fase minha, ou que isso vá passar, ou que tipo, eu tô querendo me beneficiar de alguma forma de tudo isso. E as pessoas não é porque não têm ideia de nenhum por cento do que eu realmente passei lá no meio. Hoje eu estou expressando isso através da arte, que eu vou lançar várias canções abordando sobre esse assunto, vídeos falando sobre esse assunto, mas eu acho que é uma construção ainda do novo Jota. Eu acho que eu não vou dizer que é certo esse preconceito, mas eu acho que sim, as pessoas têm que me conhecer melhor. E se elas me derem essa oportunidade de que eu me apresente como o José Antônio, que é meu nome verdadeiro, mas como eu mesmo, eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem interessante e vai ajudar muitas outras pessoas também. De la distancia, algo que influyó muchísimo, obviamente, era el cirujano, porque esto es lo que preserva toda la calidad de la cirugía y estar en buenas manos era el más importante. Y entonces, en esta búsqueda que yo hacía para encontrar buenos cirujanos, encontré a doctor Marta mismo, están aprisionadas, no saben que pueden realizarse. Entonces, aparte de compartir a ustedes esta historia, me encantaría que ustedes también tuvieran este valor de seguir sus sueños. Muchas gracias por todo cariño y si ustedes también tienen una historia o un sueño parecido con el mío, dejen en los comentarios y también quiero dejar abierto para que ustedes hagan las preguntas que